A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje, 9 de novembro de 2022, iremos tratar aqui na gravação do programa Direito no Ar de metodologias ágeis aplicadas à gestão judicial. E para isso a nossa convidada é a juíza estadual, doutora Michele Amorim. Doutora Michele, antes de mais nada, muito grato pela sua presença aqui no nosso programa Direito no Ar. Eu sei que é difícil o juiz encaixar na sua apertada agenda o espaço ainda para conceder entrevistas, mas é importante também, né, para que a sociedade conheça tudo que um juiz precisa fazer e precisa saber hoje, muito além do direito. E como é a primeira vez que a senhora está participando do nosso programa, tradicionalmente, quando isso acontece, antes da gente entrar propriamente na entrevista em si, a gente procura conhecer um pouco da pessoa do entrevistado, porque certamente isso pode servir de inspiração, inclusive, para os nossos teleouvintes. Então, doutora Michele, por que a senhora escolheu a magistratura? Heraldo, primeiro eu quero agradecer, né, a Rádio Timbiras e você por ter nos oportunizado, né, eu sei que é uma parceria com a AMA, esse trecho, né, que é tão importante para realmente, de fato, né, as pessoas conhecerem um pouquinho do trabalho do judiciário. Bom, eu sempre quis ser juíza, eu não sou maranhense, eu sou cearense, foi o primeiro concurso que eu fiz da magistratura, foi o primeiro que eu passei, então o Maranhão já está no meu coração, né? Porque foi o primeiro que passei, então fiquei por aqui mesmo. Eu fui analista do Poder Judiciário do Estado do Ceará, fui técnica do Ministério Público, né? E em seguida logrei êxito no concurso para magistratura. E era onde eu tinha uma ideia, né? Porque sabia e sei, né, da importância do meu cargo para o Estado Democrático de Direito, enfim, que eu só queria ingressar na magistratura se eu fosse mestre. E aí eu terminei o mestrado primeiro, né, era analista, mestrado, ensinava também na faculdade, lá no Ceará, e aí logrei êxito no concurso aqui. Hoje não consigo mais ensinar por causa do tempo, fico muito triste com isso, mas tem uma faculdade aqui em Presidente Dutra, que vez por outra eu vou lá, dar uma palestra, uma coisa ou outra, mas gostaria de poder ensinar. E por causa, né, da magistratura, dessa necessidade que não só o direito, né, é importante para eu desenvolver a minha profissão, eu passei a me dedicar ao estudo do direito e da administração, por isso que eu estou no meu segundo mestrado, né, que é sobre metodologias ágeis e gestão judicial, e para um futuro doutorado, quem sabe, governança e gênero. Eu estou maturando o tema ainda, então, sou casada, não tenho filhos ainda, e papai, mamãe e irmão ficaram no Ceará e o marido também, então a gente se encontra quinzenalmente. Essa é a vida da juíza. Nada fácil, né, doutora Michele? Bom, já que a senhora passou, pelo que disse, em 3 concursos, a senhora deve ter alguma receita do bolo, que talvez possa ser usada pelos nossos teleouvintes. Como é que foi essa preparação? Qual é o caminho a ser seguido para obter tanto sucesso assim, doutora Michele? Olha, primeiro tem que ter foco, né? Eu converso muito aqui com a assessoria
que as meninas também querem, né, lograr essas carreiras maiores, né, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, enfim, e tem que ter foco. Eu sempre fui bastante determinada, então eu tinha aquele objetivo de que, para eu ingressar na magistratura e para eu ser uma boa juíza, eu precisava passar por essas instâncias, então eu tive um cargo de nível médio, tive um cargo de nível superior, e agora estou como magistrada. E, além do foco, a disciplina. Não é fácil, eu sei, estudar, né, de domingo a domingo, perder o convívio com a família, porque se perde mesmo. Às vezes a gente está cansada, né? Eu emagreci horrores estudando, né? Até hoje estudo muito, né? Mas meu estudo não tem aquela pressão, né? Digamos assim, de passar no concurso. Mas todos aqueles, né, que abraçam a minha carreira, né, da magistratura, ou que abraçam outra carreira que envolve, né, esse estudo, é muito gratificante. A gente brinca, né? Eu tenho uma grande amiga e por causa do concurso, eu fiquei com 3 hérnias na coluna. É meio que normal, né? E aí a gente brincava que eu ficaria com a coluna inteira cheia de hérnia para poder ser juíza, porque realmente é muito, muito gratificante. Eu venho para cá, venho para Presidente Dutra, acho que a terceira comarca, minha terceira comarca em que eu sou titular, porque eu comecei na Baixada, eu brinco também que eu sou baixadeira, eu deixei, mas meu coração ficou lá. Agora eu estou na região dos Cocais, que é uma região muito rica, tem picanha em Presidente Dutra, isso é bom, mas é muito gratificante, embora, né, seja uma carreira sacrificada, né, acaba que a gente não tem muita vida, né, porque é sempre julgando. Eu estava antes aqui da nossa entrevista fazendo uma audiência de custódia de 2 presos, então a gente para tudo para atender o preso. Aqui eu sou a titular, né, de uma vara de execução penal, eu tenho 150 meninos, né, que eu chamo, que estão sobre a minha tutela, alguns cumprindo pena, outros dependendo de sentença, não sentença minha, mas dos colegas, né, porque temos 17 cidades aqui no entorno que se servem, né, da unidade prisional de Presidente Dutra. Então, a função do judiciário, ela vai além, muitas vezes, só de dar o direito, né, existe também uma função social, os casamentos comunitários, né, agora essa questão da tecnologia que vem vindo com força, né, olha, como que se imaginaria fazer uma audiência virtual em que todas as partes elas estão em vários locais. Às vezes é o que acontece aqui, tá? A juíza no interior do Maranhão, o promotor de justiça às vezes está respondendo em uma comarca perto, um advogado está em São Paulo, a parte está em Minas, então a gente está passando por um período de muito aprendizado, né? Por mais que tenha havido a pandemia, né? Então, essa é a receita do bolo, ter determinação e foco, não desistir, porque são muitos os desafios, mas todos os dias eu durmo feliz, muito feliz mesmo. Com certeza, fazendo o que gosta, né? Como disse, acho que é a Madre Teresa de Calcutá, a gente não trabalha um só dia da vida. Doutora Michele, o meu pai foi magistrado, então eu conheço bem a realidade do magistrado do passado. E no presente, eu já tive o privilégio de trabalhar com 2 magistrados, chefiando a assessoria de um, oficial de gabinete de outro. Então, eu conheço bem como era a magistratura, como é a magistratura hoje, por estar perto, por estar presente nisso. E a gente percebe algumas mudanças significativas. Uma delas, a senhora colocou durante a sua fala, a necessidade de estudar. No passado, bastava fazer o concurso, passar e não precisava, em tese, estudar mais, porque já era juiz vitaliciamente e ponto final. Hoje não, até porque um dos critérios de promoção é você continuar estudando, reciclando, fazendo cursos, mestrados, doutorado. A senhora já está no 2º mestrado, já está pensando no doutorado. É isso mesmo, doutora Michele? Ou isso é uma particularidade da Michele? Geraldo, eu acho que esse é um movimento sem volta, sabe? As ações que são postas constantemente, né, perante o Poder Judiciário, tem uma dinamicidade tão grande que, se a gente parar no tempo, né, não vai ter como resolver. Então, por exemplo, eu tenho casos muito simples, que são aqueles casos, vamos supor, de empréstimos consignados, que a gente vive falando aí no Maranhão, aquela coisa toda, mas eu tenho um caso, por exemplo, de liminares que envolvem crianças com autismo, eu tenho ações civis públicas que envolvem, por exemplo, o lixão aqui da cidade, né, que vai ouvir um diálogo institucional. Então, se a gente não estiver estudando, se aprimorando, e essas audiências, né, virtuais, ou
esse programa de Justiça 4.0, que eu sou completamente favorável, não é? Faz com que a gente tenha que desenvolver outras habilidades, porque, veja, a gente vai ter que pensar em acessibilidade. Eu estava fazendo essa audiência agora de custódia e a senhora que foi presa, ela tinha uma deficiência auditiva. Então, como que eu vou me comunicar com ela? Se no presencial já era complicado, imagine por meio da videoconferência, não é? Então, os problemas da sociedade que são postos ao juiz e à juíza todos os dias, eles vão tomando uma carga de complexidade que, sem o estudo, não vai ser possível. Né? Então, a gente precisa estar constantemente se aprimorando, até porque a comarca, que eu estou falando do exemplo de Presidente Dutra, por exemplo, né? Não é uma comarca de vara inicial, mas é uma comarca de intermediária, mas somos só dois juízes, né? Sou eu e aqui a segunda vara já abriu o edital, porque a juíza que estava foi para Pedreiras. Então, a gente praticamente concentra em duas juízas uma variedade de conhecimentos, é família, é medida protetiva, é júri, e as teses vão constantemente, não é, se aprimorando. E eu realmente não consigo mais ver o direito sem a ciência política, sem a administração, sem conhecer outros ramos, né, que possam nos dar um suporte para melhor desenvolver o ofício, né? Então, está tudo muito mudado, até mesmo de quando eu entrei no sistema de justiça. A minha realidade no Ceará, isso há 8 anos, eu estou aqui há 8 anos, eu já estava com os processos todos digitalizados. Quando eu vim para o Maranhão, os processos não estavam digitalizados, então eu já senti a primeira mudança. Aqui agora já está tudo digitalizado, então a gente não tem mais processo físico, e às vezes tem partes que fazem assim: ah, doutora, eu imprimi o processo todinho porque eu não sei ver no PJ. Eu falei, meu Deus do céu. E aí a gente vê, não é, como é necessário os estudos. Eu não tenho dificuldade com o PJE, mas eu brinco aqui com a minha assessora que eu tenho dificuldade em ver vários cliques. Aí ela vai lá e me ensina, sabe? Então, a gente está nesse período de transição. Eu brinco que é como se a gente estivesse saindo da máquina de escrever para o computador, né? Nós estamos nessa fase agora, né? Com existência, ou então com muita inovação, e aos pouquinhos a gente vai construindo esse poder judiciário. Com certeza. Bom, doutora Michele, outro ponto importante da sua fala que eu gostaria de destacar é o fato de que o magistrado, além de ser um melhor juiz, no sentido da aplicação literal da jurisdição, ser um bom julgador, ele é também um grande gerente, um grande gestor da sua unidade jurisdicional. Tem que saber gerenciar as pessoas da equipe, tem que saber gerenciar os relatórios, múltiplos relatórios que são entregues ao TJ, ao CNJ. Ele tem que necessariamente entender de administração, embora nunca tenha pensado nisso ou tenha sido preparado para isso. E essa leitura estaria equivocada, doutora Michele? Não, ela está completamente certa, né? E a sua fala encaixa muito, né, com o movimento que a gente está sentindo hoje. Nós não fomos preparados para gerir, né? Quando a gente faz o concurso para magistratura, a gente acha que vai ficar com uma pilha de processos agora eletrônicas, né? Não mais físicas, porque não tem mais as pilhas, nem os escaninhos, mas o que a gente se depara é com o juiz, que é diretor do fórum, que precisa gerir pessoas, que precisa gerir patrimônio, porque quebra o ar-condicionado, eu sou a diretora do fórum, né, então, quebra ar-condicionado, a porta de vidro quebrou, o guarda faltou, e a gestão mesmo, né, não só da produtividade, do desempenho, mas também uma gestão direcionada para a estrutura organizacional, porque às vezes você precisa gerir uma equipe com 10 servidores esses que estão em graus de conhecimento, né, da matéria do direito, porque não se exige, né, passar no concurso técnico e assistente, e acho que assistente é o cargo. Não precisa passar em direito, né, claro que aqui o pessoal está tentando, né, fazer a faculdade, agora que chegou uma aqui, então facilitou, mas é difícil também, às vezes, nos interiores, porque não há faculdade de direito, não é? Então, o que ocorre? Além da gestão de pessoas, né, a gente precisa ter outras habilidades para poder gerenciar esse horror de processo, que são vários mesmo, né? Todos os dias chegam 15, 20 numa caixa, né, do PJE, e a gente precisa ter essa dimensão do todo. E existe, né, uma divisão
da própria estrutura organizacional, né, de uma vara que é a secretaria e o gabinete. E esses dois órgãos precisam se comunicar muito bem, porque senão o gabinete ele pode estar zeradinho, mas fica lá empacado, né, como a gente brinca na secretaria, dependendo de uma publicação, o que for. E Heraldo, nós precisamos falar nesse contexto também da automação. Está se falando muito, né, inteligência artificial. Eu não estou falando dessas discussões que se tem, vai substituir o juiz, a juíza. Eu não estou falando disso, sabe? Eu estou falando de automação de atos. Por exemplo, quando a gente, né, eu acho que também é da sua época, né, não que a gente seja velho, né, mas daquela época ali, quando a gente tinha um recurso, a gente fazia assim, a gente recebia o recurso, né, aí tinha um ofício para poder encaminhar para o tribunal. Né? E isso às vezes demorava séculos na comarca, porque tinha que ter alguém para redigir aquele ofício, etc. Hoje, com um clique, os servidores remetem para o Tribunal de Justiça. E não precisa mais colocar em caixas e etc., com medo do processo perder nos correios, o que fosse. Não, o processo ele está lá, ele pode ser consultado a qualquer instante, ele pode ser consultado a qualquer hora, né? Por isso que a gente fala de ambiente assíncrono. A gente vai gerenciar equipes em que as pessoas estão de teletrabalho, que já é uma realidade para os servidores, né? E para tudo isso, precisa dotar o juiz e a juíza de conhecimento, que só o direito não vai solucionar, né? E, claro, né, que quando a gente agrega mais conhecimento ao magistrado diante dessa situação, a gente também desvia ele um pouco da sua função primeira, que é julgar, né? Porque quando a gente está gerindo, a gente não está julgando, né? Então, tem que encontrar, não é, esse meio termo entre gerir e julgar, porque fazer as duas coisas é cansativo também. E por isso que o CNJ, né, nesse programa do Justiça 4.0, tem fomentado, né, o que a gente chama do fenômeno da desterritorialização. Certos julgamentos serem trazidos, né, para fora do âmbito das comarcas, né, tentando quebrar essa ideia de uma competência territorial, para deixar, né, que setores automatizados façam certas atribuições. Por exemplo, no acho que é TJ Goiás, né, acho que foi TJ Goiás. Estava num evento que, inclusive, o Maranhão, né, eu trouxe essa menção honrosa para o Maranhão. A gente estava discutindo a administração da justiça, e o meu trabalho foi um dos premiados. E aí, eu acho que foi no TJ Goiás, em que existe um setor específico que faz a busca por patrimônio para poder tentar solver as dívidas, aqueles sistemas lá, esses Vajude, Renajude, quem faz é um setor específico. Por quê? Porque aquilo ali é automático, não precisaria, né, de uma força de trabalho. Eu estou conversando com o tribunal, né, e já falei para alguns colegas, RPV, né, requisições de pequeno valor. Às vezes aqui, na primeira vara, a gente expede num dia só 20 requisições de pequeno valor. E ainda o trabalho é muito artesanal, Heraldo. É um servidor, uma servidora que fica colocando lá o valor do RPV, mudando nome por nome. Isso, muitas vezes, perde-se tempo, porque enquanto ela está lá fazendo, né, sei lá, os 20 RPV, já entraram na caixa 20 processos. E isso, às vezes, compromete a nossa saúde mental, porque você não tem braço suficiente para fazer isso. E também, para finalizar essa temática, a gente precisa estudar, né, o impacto desse desempenho, dessa produtividade na saúde dos servidores e das servidoras e das magistradas e magistrados, né? Por exemplo, eu não sei qual o percentual de servidores que desenvolveram LER, porque a gente agora passa o dia todo no computador. Quantos que desenvolveram? Por exemplo, o meu grau aumentou, mas será que foi por causa que eu passo agora muito tempo no computador? Então, tem uma série de questões que a gente precisa estudar e ampliar o leque, né, dessa nossa nova atuação. É verdade, são muitos desafios, são muitas consequências. Tem sempre, não é, doutora Michele, o lado bom e o lado ruim das coisas. O processo eletrônico, indiscutivelmente, a senhora deu um exemplo disso, ou mais de um exemplo até, ele agilizou demais a prestação da tutela jurisdicional, mas ele cobra uma fatura por isso, né? Inclusive da saúde mental, da saúde física. Agora, doutora Michele, o nosso tema é metodologias ágeis aplicadas à gestão judicial. A senhora, nessa pesquisa, que é fruto desse seu trabalho de mestrado, a senhora criou ferramentas e testou e fez a pesquisa sobre a eficiência delas, ou a senhora está propondo a criação a partir do estudo?
Fiz as duas coisas. Meus dois orientadores, que é o professor Fabrício Lunardi, que é do TJDFT, ele é juiz, e o professor Tomás Jaquino Guimarães, que é professor da UNB, não é? Eles me forçaram, né? Não estavam. E olha que eu não tirei afastamento, eu escrevi a dissertação na jurisdição. Então, foi um duplo desafio, né? Eu não sei como que vai ser no doutorado, já estou logo desabafando. Mas o que acontece? Existem práticas gerenciais que já são aplicadas na iniciativa privada e que têm resultado lá. Olha, é interessante, tem melhorado o desempenho das equipes, as pessoas têm conseguido, né, um bom resultado, etc. E tudo começou com essa indagação. Quais seriam as práticas gerenciais adotadas na iniciativa privada que poderiam ser trazidas para o Poder Judiciário, né, que condizente com a nossa realidade, porque a iniciativa privada, a gente estava até conversando ainda há pouco, o promotor, tensiona o lucro. Lá existem metas e você pode, né, demitir a hora que quiser e não sei o quê. E no serviço público a dinâmica é diferente, né? A gente aplica a ótica de governança, enfim. E aí eu estudei 3 metodologias, o método SWOT, que é aquele dos pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças. Estudei 2 metodologias ágeis em específico, o método Kanban, que é usado prioritariamente na Toyota, e o método Canvas, que é um quadro em que as pessoas vão lá colocando os post-its e fazem um planejamento, um plano de gestão para aquele ano, para 6 meses, enfim. Então, conhecendo essas ferramentas que têm uma, digamos assim, um certo sucesso na iniciativa privada e que mais se adequam aqui ao nosso escopo do Poder Judiciário, eu disse, não, olha, vou pegar essas ferramentas, vou tentar adaptá-las, né, aqui na unidade, na primeira vara, e vamos ver o que acontece. Eu passei 1 ano aplicando essas 3 metodologias aqui na vara. Começou a surtir resultado. A gente fez sessão do Canvas, a gente faz o planejamento da unidade, esse planejamento é discutido, então os servidores, né, constroem um planejamento junto comigo, a gente faz uma divulgação desse planejamento para o sistema de justiça, convida as pessoas para que quiserem, né, contribuir com o planejamento, elas ficam à vontade, etc. E deu resultado. E aí, existe uma estratégia metodológica que ela é muito utilizada na educação, que se chama de pesquisação. E aí eu trouxe essa estratégia metodológica para dentro do direito, para estudar se essas metodologias também surtiriam efeito em outras unidades aqui do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Então, eu apliquei essas metodologias em 3 unidades daqui do Estado. Não posso, né, divulgar o nome dessas unidades, porque é o sigilo da pesquisa, não é? Fiz entrevistas com as pessoas que participaram, enfim. E nas 3 unidades, ocorreu melhoria no desempenho, né, na produtividade, vamos falar assim de uma forma bem simples, na produtividade. Mas o maior ganho, que foi o que a gente viu ao longo das entrevistas, foi na gestão de pessoas. As pessoas se sentiram mais pertencentes àquele ambiente de trabalho, gerando, inclusive, né, programas de bonificação. Por exemplo, uma das unidades que eu pesquisei, aqueles servidores que apresentassem o melhor desempenho arquivando processos mais antigos, né, dando soluções para os processos mais antigos, ganhavam uma viagem para Barreirinhas, né, e isso motivou, era uma brincadeira danada e etc. Na outra unidade se trabalhava com compensação. Olha, se você conseguiu, né, então ter um número bom aí de cumprimento de expedientes, você folga aí na sexta-feira, vai sair com a sua família e etc. E se utilizaram, né, essas metodologias, que nada mais são do que mapeamento de fluxos processuais, porque o que a gente vê muito na prática, Heraldo, é que às vezes o servidor, a gente brinca muito aqui, qual que é o passo seguinte? Então, ele sabe que depois da citação tem que fazer o quê? Tem que verificar se houver contestação, tem que certificar o prazo certinho, né? Então, ninguém sabe qual é o passo seguinte. Quando você começa a mapear o fluxo, você começa a ver que tem, não, olha, nessa ação aqui, vamos tentar economizar esse passo, porque de repente, né, a gente consegue ganhar ali no tempo. E na metodologia Canvas, a gente faz o planejamento. O que a gente quer para essa unidade durante 1 ano? Nós queremos fazer isso, isso, isso. E quando a gente deixa claro para as pessoas que elas vão fazer isso, isso e aquilo outro, não fica com aquela ideia de que, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Eu acordei e vou fazer o quê lá no judiciário? Não, você vai ter uma organização das suas ideias. E todo mundo se sente presente. Olha, fui eu que montei, olha, essa ideia aqui, fomos nós que construímos, não é?
Eu sei que parece um pouco utópico, né, a gente falar disso, mas diante dessa gama de ações, nós temos 77 milhões de processos, né, segundo o dado do relatório Justiça e Números, a gente precisa se organizar, porque tem demandas de massa, tem demandas complexas, tem demandas estruturais, tem demandas únicas no judiciário, únicas que você vai ver aquele caso somente naquela situação. E isso precisa ser organizado de alguma forma. E servidores e servidoras e juízes e juízas precisam estar dentro desse processo para poder se organizar, porque senão fica todo mundo, como eu brinco aqui, maluquinho. Olha, não é utópico não, viu, doutora Michele? Eu vou lhe dar aqui um depoimento. Eu tive a oportunidade, dentre outras coisas, de ser secretário adjunto de Assuntos Jurídicos da Secretaria de Estado da Saúde de 2015 a 2017, na gestão do secretário Marcos Pacheco. E um dos gargalos que eu descobri lá na área jurídica da Secretaria de Saúde, que é um mundo lá, a Secretaria de Saúde, a parte jurídica se divide em 3 setores, para que a senhora tenha uma ideia. Então, é muito gigantesca. Pelas demandas do SUS, que a senhora imagina que são muitas, sim. A senhora, inclusive, já deve ter julgado várias. Pois bem, eu percebi que um dos gargalos era o acúmulo de processos administrativos se acumulando, sem resposta, e aí coisas simples como essas que a senhora está falando, mas que funcionam. Eu estabeleci metas, que apesar de ser serviço público, olha, quem conseguir despachar mais processos do que está recebendo e com um mínimo de tantos por semana, sexta-feira não precisa trabalhar. Sim. Foi um sucesso enorme, nunca se despachou tanto processo. Sim. Então, coisas simples, né, mas que dão muito resultado. Então, de fato, doutora Michele, qualquer gestor, seja que cargo ele ocupe, inclusive um magistrado, tem que saber gerenciar. Só que a gente não é preparado para isso, esse que é o problema, né? Bom, a senhora imagina que vamos chegar a ponto de, no futuro, para fazer o concurso de juiz, a pessoa ter graduação não só em direito, mas também em administração? Eu não sei se vai ser exigida a graduação, mas, de repente, algumas matérias, não é, se critica muito, né, a forma como o juiz é preparado para esse concurso, né, a forma de ingresso, né, já existem vozes, né, que criticam bastante isso, né, e eu sinto isso na pele, porque a gente, no meu concurso em específico, foram 4 meses de curso de formação, a gente ficou com 4 meses tendo curso de gestão, inclusive, né, a gente teve, na minha formação nós tivemos, mas a gente não tinha dimensão do que era, porque ninguém tinha sido juiz ainda, um ou outro colega, né, e uma das conclusões a que eu chego no trabalho, que foi junto com a Infam, é que nós precisamos capacitar esses juízes com a ajuda dos laboratórios de inovação, e a gente precisa fazer uma trilha, né? Tanto que tem uma colega que está fazendo esse curso, que se chama Trilha da Inovação, e eu disse a ela, olha, eu vou usar agora o seu nome, não vou me apropriar não, professora Laísa. Eu falei, não, professora, eu vou pegar o seu nome, mas estou fazendo aqui os créditos dela. E ela faz uma trilha da inovação. O que ela chama de trilha da inovação? A gente precisa dotar o juiz, a juíza, né, os servidores também, não é só quem está, digamos assim, na cabeça da gestão, né, mas os juízes, os servidores precisam entender, porque ainda existe muita resistência, Heraldo, da administração pública como um todo, a introduzir esses métodos, né, nós estamos, melhor dizendo, numa estrutura burocrática em que, às vezes, liberar o servidor ou a servidora não é possível dentro da estrutura do ponto, né, as formas como nós somos cobrados nem muitas vezes reflete o nosso trabalho, porque o número, tudo bem, eu não estou dizendo aqui que a gente não precisa ter uma perspectiva gerencialista de meta, eu acredito sim nas metas do CNJ, de que a gente tem que impor, não é, certos cumprimentos e etc., mas essa perspectiva, ela precisa avançar um pouquinho mais, sabe, ela precisa ser um pouquinho superada. Então, de repente, não o curso em administração, mas que a gente possa, além da prova escrita, ter momentos de tentar solucionar, né? Ter uma abordagem de solução de problemas. Porque eu vejo, quando eu entrei na magistratura, né, isso há 8 anos, lá em 2015, em Cedral, lá na Baixada e etc., a secretária chegou para mim e disse, doutora, o cartão corporativo está com problema, está faltando água, quebrou-se o ar-condicionado, estou olhando aqui para ele, para o meu hoje, aqui, que vez por outra quebra, e choveu muito. Ora, cearense, vendo chuva, eu fiquei toda feliz. Falei, meu Deus, chuva! Tanto aqui todo fórum que eu passo tem o meu jardinzinho, porque eu acho ótimo que aqui tem água.
e aí tinha caído o teto. Eu falei, meu Deus, sem cartão corporativo, ar-condicionado quebrado, e eu morava no fórum, porque o Fórum de Cedral tem um quartinho para gente residir. E aí eu fiquei assim, olhando, eu não sei se eu julgo, se eu vou atrás de alguém para ajeitar isso, e não é culpa do tribunal, de forma alguma, mas são situações que a gente vai passando e que, de repente, se nós tivéssemos, né, uma capacitação em gestão, a gente não ficasse tão desesperado. Né? Então, é necessária essa capacitação, a escola, a ESMAN, as escolas da magistratura precisam investir nisso. Existe hoje no concurso, né, um apelo, né, a conhecer a análise econômica do direito, que também é um ramo forte, né, mas a gente precisa investir em pesquisa empírica. Um dos pilares, né, do mestrado da Infam, que foi esse que eu fiz, é que os juízes e as juízas comecem a produzir, né, artigos, trabalhos sobre a nossa função, porque geralmente a gente só é analisado por Ministério Público, pela advocacia, pela Defensoria Pública, mas não tem ninguém lá escrevendo como que é a magistratura, né? Quais são as medidas que são adotadas, né, dentro da magistratura. Então, eu acho que, não seria a graduação, mas que boa parte, né, de um curso de gestão seria bem necessário. Doutora Michele Amorim, olha, papo tão gostoso, tão agradável, é daquelas entrevistas que dá vontade da gente transformar num jantar regado a vinho, ficar a noite toda conversando, porque a gente aprende demais e o papo vai fluindo, a gente nem percebe que o tempo acabou. Mas, infelizmente, doutora, precisamos aprender a gerenciar o tempo também. Sim, também. Então, muito grato pela conversa com a senhora, foi muito elucidativa, muito interessante, muito oportuna, e aí agora o espaço para suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez à Rádio Timbiras, em nome do Heraldo, o convite. 1000 perdões por não ter respondido a tempo, mas deu certo. E quero convidá-los e convidá-las todos aqui à primeira vara de Presidente Dutra, que está sempre de portas abertas, né? Se quiserem conhecer, conversar com os servidores, também que façam a leitura do trabalho, não é? Já foi, acho que foi publicada uma parte dele nesse encontro de Curitiba, que é o Encontro Internacional da Administração da Justiça, o ENAJUS. Vai sair, se eu não me engano, uma parte do trabalho também, uma coletânea internacional com Coimbra, que aprovou lá, gostou lá do trabalho, então vai uma parte para lá. Então, eu quero convidá-los, né, a estar sempre aqui, a conhecer melhor o Poder Judiciário e também o Tribunal do Estado de Justiça do Estado do Maranhão, que tem feito tantos grandes feitos, né, o Comitê da Diversidade, o Museu Maria Firmino, enfim, tantas coisas que a gente pode aqui trazer, não é? E eu estou sempre por aqui, o que precisarem é só me avisar. Muito bem. Conversamos com a doutora Michele Amorim, juíza estadual, sobre metodologias ágeis aplicadas à gestão judicial. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão
e o Instituto Mérito. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Olá, sou José Martinho, integrante da SOS Vida pela Paz no Trânsito. No Vida Pede Passagem de hoje eu quero falar como vale a pena o condutor observar a legislação de trânsito. Na construção de um trânsito seguro, sabemos que é fundamental que os condutores observem e cumpram a legislação de trânsito, pois assim fazendo, eles estarão diminuindo as possibilidades de se envolverem em acidente e, por consequência, preservando vidas. Mas, para além desta que é a principal vantagem, deixar de se envolver em acidente ou de vitimar alguém por conta de cometimento de infração de trânsito, a Secretaria Nacional de Trânsito criou o cadastro positivo, que tem como objetivo contemplar os condutores que estão sempre observando e cumprindo a legislação de trânsito. Então, esse cadastro positivo de condutores, que é conhecido como Registro Nacional Positivo de Condutores, é um banco de dados onde o condutor ele precisa baixar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou então acessar o portal de serviços do Senatran e assim fazer o seu cadastro, mostrar interesse, pois este cadastro ele não é compulsório. Então, fazendo assim, e aí os condutores que no período de 12 meses não tiver cometido nenhuma infração de trânsito, eles serão contemplados com alguns benefícios. Então, receberão desconto em locação de veículo, em estacionamento, em pedágio. Se assim as empresas estiverem conveniadas, eles receberão benefícios. Então, esta ação da Secretaria Nacional de Trânsito vem para incentivar o condutor a continuar adotando essas boas práticas no trânsito, pois essas boas práticas é fundamental para a garantia de um trânsito mais seguro. Então, vale a pena você pesquisar a respeito do assunto, a respeito do cadastro positivo de condutores, acessar a carteira digital de trânsito ou portal de serviço do Senatran e mostrar interesse em participar desta oportunidade de ser contemplado por ser um bom condutor. Até a próxima. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do acesso ao Conselho Nacional de Justiça, de como o cidadão pode acionar o CNJ. Não é preciso ser advogado para fazer uma petição, por exemplo. A missão do Conselho Nacional de Justiça é aperfeiçoar o trabalho do judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. Para isso, o CNJ abre as portas ao cidadão por meio da Ouvidoria e da Corregedoria Nacional, que recebem e conhecem as reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. As decisões tomadas pelo CNJ a partir da comunicação feita pelo cidadão são sempre respondidas pela ouvidoria. Veja o passo a passo neste vídeo. Vamos entender como acionar o Conselho Nacional de Justiça. Qualquer cidadão pode fazer isso
desde que a reclamação esteja relacionada às competências do órgão. Além das competências constitucionais, é importante que a reclamação atenda às competências previstas nos artigos 4º e 8º do Regimento Interno do CNJ. Elas são muitas, então não vamos falar de cada uma delas aqui, mas que tal acessar o regimento no link do vídeo? Quer um exemplo? Aqui vai. Julgar em plenário processos disciplinares contra magistrados, lembrando que sempre no âmbito administrativo. Daí você viu que sua petição está dentro do rol de competências do Conselho. Agora, você tem de registrá-la no CNJ. Para isso, o interessado não precisa de advogado. No requerimento que você enviar, basta explicar qual é o problema e que providência você espera que o CNJ tome. Não se esqueça dos documentos que julgar necessários para comprovar o que está sendo alegado, além de assiná-la e juntar documentos que comprovem sua identidade e endereço. Existem duas formas de encaminhar uma petição ao CNJ, em papel ou eletronicamente. Para que seja por meio eletrônico, você precisa do certificado digital de acesso ao sistema do PJE, o Sistema de Processo Eletrônico do CNJ. Algumas pessoas têm de fazer o registro de forma eletrônica obrigatoriamente. Já os encaminhamentos em papel podem ser enviados via correios para este endereço, ou entregues pessoalmente pelo interessado. Lembre-se, o documento deve ser assinado e ter cópias do documento de identidade, do CPF e do comprovante de residência do requerente. Depois disso, ela será transformada em processo digital e tramitará no PJE. Saiba também que cada um dos processos recebidos pelo CNJ tem uma classe processual diferente. Existe uma tabela explicando direitinho o que é cada uma e quem, dentro do Conselho, vai analisar. É só acessar o link do vídeo. Viu como é simples? Para falar sobre o assunto, eu converso online com Hernani Carvalho, cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco, e também com Gustavo Schmidt, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o professor Hernani. Professor, acho importante a gente relembrar a finalidade do CNJ. Para que ele foi criado? Mais do que isso, eu gostaria de uma avaliação sua se ele tem cumprido o papel que se espera dele. Por favor. Os conselhos, no geral, né, na Europa e na América Latina, eles foram criados com o objetivo de melhorar a administração do judiciário como um todo, né? Na Europa teve uma perspectiva mais diferenciada, que lá havia também a intenção de bloquear a influência política, né, dos partidos e de figuras importantes da política europeia, mas na América Latina, sobretudo, o desempenho do judiciário era o foco, né? No caso do Brasil, a emenda de 2004 buscava justamente dar foco a essa missão de melhorar o desempenho, a performance do judiciário, fazendo com que ele chegasse ao cidadão de forma a prestar os serviços da jurisdição, enfim, do direito, né? Ou seja, aqueles que buscavam a justiça para ver seus litígios, suas disputas sanadas. Na sua avaliação, o CNJ tem cumprido bem esse papel? Acredito que houve um certo atropelo, né, com relação à função do CNJ, mas depois, com o passar do tempo, né, com a institucionalização, a própria missão que os presidentes que foram se sucedendo à frente do CNJ, a coisa foi engrenando de forma bastante positiva e propositiva. Eu acredito que hoje o CNJ cumpre um papel muito importante. Um dos mais importantes seria a transparência, né? Exigir a transparência dos dados da justiça, do funcionamento do judiciário, do cumprimento das missões e das etapas administrativas, enfim. Eu acho que sim, o CNJ tem cumprido com um papel relevante para a sociedade brasileira. Professor Gustavo, eu peço a mesma avaliação do senhor, por favor. Havia algumas questões latentes na sociedade
que exigiam uma resposta do parlamento. E uma delas era a percepção social de que o judiciário ele não submetia a qualquer espécie de controle. Então, a aprovação da emenda 45, com a criação especificamente do CNJ, surge exatamente nesse contexto. E assim, me parece que o CNJ, sim, tem cumprido um papel muito importante, tem desempenhado um papel muito importante desde o seu momento inicial. Talvez o que tem de mais marcante seja a resolução número 7, que vedou a figura do nepotismo no judiciário brasileiro. Lembrando que o Supremo depois estende isso por súmula vinculante para outras esferas do poder público e da administração pública também, mas isso começa exatamente no Conselho Nacional de Justiça, que identifica essa demanda da sociedade, uma demanda absolutamente republicana, reage a essa demanda e regulamenta o nepotismo ou a proibição do nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Professor Hernani, para cumprir bem o seu papel, o CNJ precisa dar acesso não apenas aos operadores de direito, a advogados, a juízes, a funcionários do sistema judicial, precisa dar acesso também ao cidadão comum, que é usuário final dos serviços prestados pelo judiciário. O CNJ tem conseguido cumprir esse papel de dar o acesso ao cidadão? Como é que o senhor avalia isso? A Constituição de 88, ela trouxe um pouco dessa dinâmica, né? A necessidade de fazer chegar ao judiciário a população. Sempre há trabalhos sociológicos que mostravam que a população, né, só conhecia o direito penal e não havia aproximação com o conhecimento da completude, né, do direito, da cidadania, etc. Isso foi se concretizando durante esse processo. E o CNJ é uma instituição que foi criada na institucionalização desse processo. Agora, uma etapa importante é fazer com que o CNJ deixe de ser apenas uma instituição conhecida por parte dos operadores do direito, dos advogados, dos juízes, promotores, especialistas, e passe sim a ser de conhecimento da população os serviços que ela possa, que essa instituição pode prestar para o melhor desenvolvimento da justiça. Eu acho que esse é um desafio. Professor Gustavo, a avaliação do senhor, a corregedoria, a ouvidoria, são instrumentos suficientes, são instrumentos adequados para esse acesso? O CNJ, no curso do tempo, passou a assumir também, ou a protagonizar, o papel de propositura de políticas judiciárias, de políticas públicas no judiciário. E o cidadão entender o que o CNJ pode fazer é essencial para que ele possa acessar o CNJ. O detalhe interessante aí é que não há necessidade de um operador do direito, de um advogado, para assistir um interessado em ir no CNJ. Qualquer cidadão, ele pode ir ao CNJ, seja para fazer uma reclamação administrativa, uma reclamação disciplinar contra um magistrado, seja para propor algum tipo de iniciativa que se faça relevante. E aí, o direito de petição no âmbito do CNJ é o mais amplo possível. Mais do que falar, mais do que avaliar o trabalho que o CNJ tem feito, eu acho importante a gente dizer o que o CNJ e o sistema do judiciário como um todo podem fazer para melhorar o seu desempenho, dar mais acesso ao cidadão. Por favor. Talvez uma das funções mais importantes do Conselho Nacional de Justiça seja trabalhar para assegurar que a prestação jurisdicional ela seja entregue em prazo razoável. Porque sem isso não há que se falar em justiça. Não adianta você querer dizer que houve justiça num caso quando uma questão ela é decidida 10, 20, às vezes 30 anos depois dos fatos ocorridos. É essencial esse trabalho. E o CNJ ele tem feito um esforço muito grande nesse sentido, seja estabelecendo metas para os magistrados, para os juízes em geral, metas que são cobradas, que são exigidas do magistrado, seja mais do que isso, mediante a utilização da chamada jurimetria, de dados empíricos que ajudam a compreender aonde estão as fragilidades do judiciário.
O Justiça em Números é uma das pesquisas talvez mais importantes feitas pelo Conselho Nacional de Justiça, exatamente porque oferece a possibilidade de se identificar onde estão os gargalos na entrega da prestação jurisdicional, onde estão os gargalos que geram essas deficiências e essa demora. Professor Hernani, eu gostaria de ouvir o senhor sobre o mesmo tema. Que passos o Judiciário e o CNJ em especial poderiam dar para melhorar esse acesso do cidadão, tanto às informações quanto à sentença que ele busca na Justiça? Eu pensaria imediatamente em 2 pontos. Um é ampliar o uso das novas tecnologias para fazer chegar a informação à população. Não só sobre o funcionamento do Poder Judiciário, mas também sobre a performance do Poder Judiciário. A outra é que o CNJ, por ser um órgão que acumula informações de todo o Poder Judiciário, e por ser o Poder Judiciário o locus tradicional do conflito, ele pode ser também um grande municiador de dados, de microdados, de dados em escala, para informar políticas públicas, para fazer com que planejamento, implementação, avaliação e controle de políticas públicas possam ser melhor avaliadas, equilibradas, enfim. Eu acho que esse papel, claro, ele não está ainda no horizonte de uma funcionalidade do CNJ, como também não estava nos tribunais de contas, mas já começam a ser operacionalizados nesse sentido. Professor Gustavo, o senhor tocou num ponto interessante. Os juízes não são políticos, muitas vezes têm que adotar posições contra-majoritárias, ou seja, eles não jogam para a galera, não jogam para a arquibancada, eles têm um manual a seguir, que é o Código Penal, que é o Código Civil, que é a Constituição, mas nesse trabalho eles enfrentam muitas vezes resistências. Nós vivemos um momento no país em que isso é bastante sentido. O senhor é otimista ou pessimista? O que os juízes brasileiros, os tribunais brasileiros, a Justiça, o CNJ, todo esse sistema precisa fazer para mostrar ao cidadão que esse é o papel dele e que esse é o trabalho do sistema? Guilherme, eu sou um otimista em geral, tá? Tenho que dizer isso para você. Eu sempre acredito que o processo democrático é um processo de idas e vindas e de avanço gradual, com, evidentemente, alguns momentos que podem ter algum grau de retrocesso. Você tocou num ponto sensível que é um ponto que hoje está em evidência, que é muitas críticas injustas, tá, ao Poder Judiciário. O que eu gostaria de ver com mais frequência, efetivamente, são campanhas educativas para explicar para o cidadão qual é o papel do juiz. Eu acho que o cidadão não tem essa compreensão em geral e isso acaba sendo muito pernicioso. Se o cidadão entendesse que o juiz ele tem essa função de agir muitas vezes contra a vontade da maioria, contra a opinião pública, e ele tivesse a compreensão de como isso é importante para o bom funcionamento da democracia, ele certamente as críticas reduziriam bastante. Então eu acho que é uma coisa que precisa ser trabalhada. O Hernani pontuou aí que as redes sociais podem ser uma grandes parceiras nesse processo, mas é algo que me parece bastante inadiável. Um elemento importante nisso tudo é que a democracia passa, né, por um processo de crise, né, estrutural já de algum tempo. Não é só aqui no Brasil, né, a gente vê esses dilemas democráticos sendo enfrentados por democracias mais longevas que a nossa, Estados Unidos, França, Europa em geral. Isso requer uma capacidade de resiliência, uma capacidade de adaptação aos novos tempos. Muitas dessas democracias elas terminam por ter uma dívida muito grande com a população, porque elas prometeram entregar muita coisa e isso termina, como disse o próprio Gustavo, não sendo muito compreendido, até pelos papéis que cada ente, né, desenvolve na democracia, o executivo, o legislativo, o judiciário. Eu acho que um grande elemento nisso tudo é ampliar
a capacidade de transmitir educação política, transmitir educação de cidadania à população. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Hernani Carvalho, cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e também de Gustavo Schmidt, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.